Bora lá. Gente, mais um tema interessante para o canal. Efeitos da cultura do cancelamento. Efeitos da cultura do cancelamento. Modelo Enem. Vamos embora então. Como a gente começa um tema como esse? Sandro, possibilidade 1 de introdução. Bora para a introdução. Posso começar com o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Super interessante. Pega aquela ideia da narrativa de que os animais que maldiziam o governo estavam sendo mortos. E os outros animais, vendo a situação, se calaram. Ou seja, faz esse link com a questão do silêncio promovido pela cultura do cancelamento. Puxa, então tá, vou fora da ficção, fazer esse link e vou usar o livro do George Orwell para abrir o meu texto. Opção 2. Posso também trabalhar com Thomas More, com Utopia, falando sobre aquela hipotética sociedade perfeita e fazer o link, contrariamente à ideia proposta na ficção, fazer um link com essa sociedade que nós vivemos. Perfeito, maravilhoso você usar uma dessas duas opções, ok? Desce lá, vamos encaixando, contextualizando. Escolheu uma das duas opções, descemos. Descemos e comentando o que, gente? Principalmente a respeito desse mundo, desse advento das redes sociais, dessa presença das redes sociais no século XXI, e de como ela serviu de palco para manifestação de ideias, para discussão de assuntos, de comportamentos e como dentro desse contexto surgiu a cultura do cancelamento, que é aquela ideia de que você deve boicotar ou cancelar ou suprimir, né, das redes sociais pessoas ou figuras ou personalidades que tiveram ou que se pronunciaram de maneira negativa em relação a alguns grupos ou tiveram comportamentos condenáveis, e aí você tem a cultura do cancelamento. Tudo bem, contextualizei legal, abrimos legal, fecha lá com a tese. Na tese sua, pensei no seguinte, como que a gente poderia, quais são as motivações, tese 1, eu vou provar quais são essas motivações para essa cultura do cancelamento. Poxa, dá para trabalhar um D1 legal com isso. E no D2, você vai trabalhar o impacto e os efeitos dessa cultura do cancelamento no corpo social. O que isso significa? Qual é o resultado disso tudo, em termos de impacto na esfera social? Beleza, Sandro, foi. Desce para o nosso D1. Posso abrir o meu D1 mostrando como, a partir do movimento Me Too 2017, a gente tem nos Estados Unidos o cancelamento de grandes figurões da indústria do entretenimento porque foram acusados de assédio sexual, importunação sexual, ou seja, um movimento proposto pelas redes sociais no intuito de boicotar grandes figuras ou grandes personalidades. Acho que o Harvey Weinstein é uma das figuras, né? Canceladas pela maneira como ele agiu em relação à figura feminina e com grandes atrizes, né? Tudo bem. Aí vou tentar, Sandro, agora justificar, explicar esse movimento dentro das redes sociais e vou encaixar o Bauman aí no meu D1. O Bauman no sentido de discutir a questão da sociedade do individualismo e de uma sociedade que necessita se posicionar a respeito de causas ligadas à homofobia, ao preconceito, de causas ligadas aos grupos minoritários, ou seja, a gente vive numa sociedade em que o indivíduo, aí foca na questão do individualismo do Bauman, ele se coloca no papel de aquele cidadão capaz de dizer ou restringir ou monitorar ou acompanhar comportamentos que possam ser dissonantes daquilo que se espera, por exemplo, de grandes personalidades, tá? Puxa, Sandro, acho que vou tentar encaixar o Foucault quando ele fala sobre o vigiar e punir, ou seja, o cidadão que acompanha, que vê e que pune por meio do cancelamento grandes figuras que agem de maneira incorreta ou incoerente ou que desmerecem determinados grupos. Fechamos D1, desce e vamos para o D2. Quais seriam as consequências dessa cultura do cancelamento? Se a gente pensar que as redes sociais são uma forma de comunicação, de espaço de discussão de ideias, de pluralidade de ideias, isso é bacana, isso é extremamente positivo. No entanto, quando você observa que determinadas pessoas ou determinados grupos se colocam no papel de cancelar ou boicotar figuras que nem sempre agiram ou agem
de maneira discriminatória, por exemplo, em relação a alguns grupos, a internet deixa, ou as redes sociais deixam de ser um espaço plural, um espaço democrático. E aí a gente tem uma falta de empatia, a gente tem a ausência do diálogo, a gente tem grupos agindo de maneira em que eu discordo, ao mesmo tempo eu vou agredir, eu vou propor a agressão, eu vou incitar a agressão. Ou seja, um dos efeitos, lembra daquele cidadão lá como exemplo de como essa cultura do cancelamento ou não dar o direito de defesa ao outro, que já fere um princípio constitucional, né? Lembra do cara do OK que teve a vida completamente devassada, modificada, alterada por um gesto que não foi intencional, não era a intenção desse cidadão e ele acabou sofrendo todos os efeitos, puxando para o nosso tema, né, da cultura do cancelamento. Então você mostra nesse D2 como ela pode ser nociva ao corpo social e como você pode cometer injustiças, inclusive destruindo reputações de pessoas que não tinham ou não tiveram uma intenção ou não tiveram o direito de se retratar, porque a pessoa tem de ter o direito de retratação, tá? E o direito de defesa. Fechamos o nosso D2 com bastante conteúdo, mostrando como esse discurso do ódio é disseminado nas redes sociais também. Desce lá para a nossa conclusão. Opa, proposta de intervenção, já que é modelo Enem, proposta de intervenção. Nessa proposta de intervenção, você vai, Sandro, eu vou pelas mídias mesmo, pelas mídias digitais, mas eu vou puxando para o governo no sentido de discussão dessa problemática e de informação acerca dessa questão. Vou puxar para o governo, mas dentro do governo, Sandro, eu acho que já que os jovens são familiarizados com essa cultura das redes sociais e com essas novas formas de entretenimento, eu vou puxar para o Ministério da Educação e mostrar como as escolas elas podem representar um espaço de discussão, de orientação e de reflexão acerca das nossas práticas em relação às mídias digitais. Posso puxar para isso? Seria muito oportuno, seria muito bacana. Fechou? Gente, discussão boa do canal. Bora trabalhar.